Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do primeiro Congresso de Mediação, realizado pela Comissão Especial de Soluções Consensuais da OAB Seccional de São Paulo, em conjunto com a Coordenadoria de Mediação da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Nem todos chegaram ainda, mas nós vamos começar, certo, Célia? Para não atrasar e ter um efeito cascata nas nossas mesas e nos nossos painéis. Para quem não esteve ontem conosco e não teve a oportunidade de me conhecer, eu sou José Mangini, advogado, mediador, membro efetivo dessa comissão, e fui convocado, né, intimado pela nossa presidente, doutora Fernanda Tartucci, pela Célia, nossa vice-presidente, para fazer as vezes aqui de mestre de cerimônias deste congresso, o que muito me honrou. Sou um jovem de 57 anos e estou vestindo uma camisa listadinha, azul e branca, na minha versão mediador. Ontem eu vim com a minha versão advogado de terno e gravata, mas hoje eu estou aqui de calça azul e camisa listada com um cachemir no ombro e os meus cabelos grisalhos. Charme, meu charme. Nossos agradecimentos especiais à presidente desta seccional, doutora Patrícia Vanzolini, e ao seu vice-presidente, doutor Leonardo Sica, bem como ao diretor da ESA da OAB de São Paulo, doutor Flávio Tartucci. Este primeiro congresso de mediação foi organizado e coordenado pela nossa presidente da Comissão de Soluções Consensuais de Conflitos, doutora Fernanda Tartucci, sua vice-presidente e conselheira seccional, doutora Célia Regina Zaparoli Rodrigues de Freitas, pelo doutor Marco Antônio Garcia Lopes Lorenzini e pela doutora Sandra Regina Garcia Olivan Bayer, que fez aniversário ontem. Tem que comemorar sempre, Sandra. Agradecemos a presença de todos aqui presentes na sede do OAB, bem como aqueles que ontem estiveram conosco, ou aqueles que também nos acompanharão online pelo canal do YouTube da OAB Cultural, que a partir da próxima segunda ficará disponibilizado os 2 dias deste congresso. Hoje teremos mais um dia repleto de temas acerca da mediação. Nesse congresso detalhadamente pensado e organizado, procuramos abordar o panorama atual da mediação no Brasil, com seus números, dados e estatísticas, com painéis acerca da mediação no âmbito da recuperação judicial, mediação societária, na administração pública e questões do superendividamento que abordaremos no dia de hoje. Ontem também trouxemos diversidade racial, perspectiva de gênero em ambiente de mediação, e também não podemos nos esquecer de mediação familiar, que tivemos um ótimo painel ontem com a doutora Silvia Felipe Marzagão, doutora Fernanda Tartucci e a doutora Rosane. A gente queria ouvir mais elas sempre. Na programação de hoje, vamos abordar a implantação de projetos de mediação e mediação comunitária. E, obviamente, por estarmos aqui na Casa dos Advogados, traremos painel sobre diálogo necessário entre a advocacia e o Poder Judiciário para a solução consensual de conflitos. Em outros painéis, na data de hoje também, falaremos sobre ética, advocacia na mediação e, obviamente, remuneração dos advogados em âmbito de mediação. Todos esses temas trazidos por ilustres convidados que compuseram e comporão
os temas estarão à frente dos debates e exposições, quando teremos a oportunidade de conhecê-los e ouvi-los. Muito bem, vamos começar os trabalhos do dia de hoje. Gostaria de convidar para compor o primeiro painel desta manhã, com o tema Mediação, Advocacia e Ética. Então, chamo aqui o Dr. Guilherme Magri, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, possui especialização em Direito Imobiliário, presidente da Comissão do Jovem Advogado, vice-presidente das Comissões de Prerrogativas e Acadêmicos de Direito, também da OAB da subseção de Osasco. Prazer tê-lo aqui, Guilherme. Dr. Jairo Haber, advogado na área de Direito Civil, graduado pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, relator presidente da Turma de Ética Profissional, Turma Deontológica do Tribunal de Ética Disciplinar da OAB de São Paulo, formação em Mediação, Conciliação e Negociação pela Escola Paulista de Magistratura e participação como professor nos cursos de capacitação de mediadores e conciliadores nos SEJUSCs do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dr. Josué Justino, doutor em Educação, mestre em Teoria Geral do Direito e do Estado, professor de Processo Penal, advogado criminalista, conselheiro seccional da OAB de São Paulo, presidente da 28ª Turma Disciplinar especializada do TED. Doutor Adolfo Braga Neto, advogado, mediador, graduado em Direito pela USP, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, presidente do Conselho de Administração do IMAB, diretor de Relações Institucionais do CONIMA. Muito bem-vindo, Adolfo, que não para de passear pelo Brasil. Doutora Rebeca de Macedo Salmazo, Rebeca Salmazo, advogada formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em curso de especialização em Direito Administrativo pela ESA, atualmente exerce o cargo de conselheira estadual da OAB de São Paulo nesta gestão. Integra o quadro de relatores da 5ª Câmara Recursal do Tribunal de Ética e Disciplina e é vice-presidente da Comissão de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia. Todos os currículos completos de todos os nossos convidados, palestrantes e professores que estão presentes nesse congresso se encontram disponibilizados na página deste congresso no site da ESA São Paulo. Por favor, podem ocupar seus lugares. Vocês têm algum esquema já pronto de quem começa a falar, como que vocês querem fazer? Querem seguir a ordem? Doutor Guilherme, presidente do Tribunal de Ética, por favor. Ou ladies first? Eu vou deixar os trabalhos para ser conduzido aqui pela nossa conselheira Rebeca. Muito obrigado. Por favor, Rebeca. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Eu primeiro preciso agradecer a nossa querida conselheira Célia pelo convite, né? Gostaria de dar bom dia a todos os colegas que me ladeiam nessa mesa, nesse dia tão importante, né? Dar bom dia para todos os presentes, tanto fisicamente como quem nos acompanha, né, online. E sem maiores delongas, acho que o tema é bastante interessante. E então, a minha ideia, a minha intenção é trazer alguns aspectos para debate, né, dos nossos brilhantes debatedores hoje. Eu vou começar... Eu peço desculpas, não estive presente ontem por uma série de demandas profissionais, inclusive aqui dessa casa. E então eu não sei se já foi debatido, né, se já foi levantada a questão, mas eu gostaria de trazer a debate, né, a recentíssima resolução
publicada, a súmula publicada pelo Conselho Federal da OAB, agora a súmula de 16 de 2023, eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura. O órgão especial do Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso de suas atribuições conferidas no artigo 86 do Regulamento Geral da Lei 8906 de 94, considerando o julgamento da consulta número 49.000.2020.001975, dígito 3, OEP, na sessão virtual extraordinária de 21 de março de 23, decidiu por unanimidade editar a súmula número 16 de 2023 OEP com o seguinte enunciado, aprovado na sessão ordinária de 19 de setembro de 23, portanto, bem recente. Aspas. Os advogados que atuarem como conciliadores e mediadores judiciais e estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem as suas funções, conforme disposto no artigo 30, inciso 1 do Estatuto da Advocacia e OAB, bem como o artigo 167, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Eu quero levantar, na verdade, a ideia é levantar o debate aqui com relacionado a essa súmula, em contraposição, os termos do nosso Código de Ética e Disciplina, que hierarquicamente, pensando em hierarquia das leis, é superior a essa súmula, o artigo 77 do Código, que diz o seguinte: as disposições deste Código aplicam-se no que couber à mediação, à conciliação e à arbitragem, quando exercidas por advogados. Então, a súmula do Conselho Federal está impedindo os advogados que exercerem as funções de conciliador e mediador de trabalhar, de exercer as atividades naquele juízo. Advogar não é só contencioso, não é só processo, Todos nós aqui sabemos bem, mediar e conciliar faz parte de advogar, da nossa atividade. Então, eu vou levantar o debate para os nossos queridos companheiros de mesa, para tratar um pouco desse assunto, a sua visão com relação a essa súmula, a legalidade dela. Por favor. Vou começar com o nosso presidente do deontológico. Então, bom dia a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento na pessoa da doutora Rebeca, demais componentes do TED. É uma alegria e uma honra estar aqui nesse congresso. Revejo amigos de longa data, uma oportunidade de rever o Adolfo, se necessário qualquer outro pronome de tratamento, pela amizade que tínhamos e que há muito tempo não nos víamos. Sem dúvida, o Adolfo participou da minha formação como mediador, trouxe muito da sua experiência, já naquela época em que, como foi lido aqui, iniciei participando pela EPM na formação de conciliadores e mediadores, retornando aí talvez uns 20 anos. Nossos cabelos brancos, o meu e o do Adolfo, não expressam isso, mas já contam esse tempo, Naquela época tinha, ele já não tinha. Então, até para compor a mesa, quando vi que o Adolfo estava, eu falei, tem que ter alguma forma de inserção, e trago para isso também o Josué. O Magri, a gente ainda espera um pouco mais para ele fazer parte do nosso time. Aqui, nos outros já está, Magri? Bom, iniciando isso, queria, antes de entrar nesse tema, uma palavra, e quem já me ouviu falar, eu sempre retorno a ela, e o TED tem tido espaço nas entregas e nas solenidades de entrega de carteira aos novos e novas advogadas, advogados.
E, de maneira muito sábia, o condutor da solenidade, ele, no momento do compromisso do ingressante nos quadros da OAB, ele convida todos os advogados presentes a renovar o seu compromisso. E isso me deu uma compreensão de que esse compromisso institucional não se resume nem se reduz a isso. É um compromisso que se renova a cada oportunidade e que se renova como um compromisso de vida. E qual que é esse compromisso? Senão o de receber e de entregar com permeabilidade, como depositário, como legatário de todas as conquistas de gerações anteriores para as gerações que nos sucedem. E sempre com um aprimoramento constante desse legado. Não é apenas o direito posto, mas sim as grandes conquistas da sociedade. E aqui a mediação está contida nessa conquista, não tenho dúvida. E o papel da advocacia na mediação também fica contida e relevante a isso. E já nesse ponto, talvez ressignificar a ideia da mediação como um meio ou uma estratégia adequada de resolução de conflito, mas sim recolocá-la num guarda-chuva de acesso à justiça, não meramente numa gaveta do acesso à justiça de resolução de conflitos. A mediação, ela vem como uma abordagem ao cidadão de que permita, propicia a ele o acesso à justiça. E qual o acesso? O acesso qualificado, o acesso informado à justiça. E aí, então, quando vem toda essa discussão de mediação, de conciliação para o nosso ambiente da advocacia, não há dúvida de que os que têm mais quilometragem nessa matéria têm a clara percepção, compreensão de que isso criou uma crise no modelo tradicional de advocacia. E essa crise fica expressa com essa súmula do Conselho, do órgão especial do Conselho Federal, essa crise fica expressa com o voto do ministro Barroso, quando discute a facultatividade da presença do advogado em mediações. Então, não basta apreciar a súmula sem apreciar aquele voto recente. São dois fatos recentes que impactam diretamente o nosso debate a respeito. Então, nesse aspecto, essa reformulação de práticas, essa reformulação de um modelo tradicional de acesso à justiça, merece, sim, um congresso com essa expressão, um congresso com essa angular, que os organizadores, Célia, Sandra, Dr. Marco Lorenzini e outros que se envolveram, propiciam o debate à advocacia. E aí abrir esse debate não apenas nas diversas atuações, mas principalmente nas questões conceituais, para que o advogado, na sua formação, no seu aprimoramento constante, possa desenvolver essa sua caixa de ferramentas para transitar em práticas não tradicionais de acesso à justiça. Especificamente no tema da provocação da doutora Rebeca, em relação a essa súmula 16, editada agora, dia 19 de setembro, uma semana atrás, um pouco mais, mas, de qualquer forma, é uma sessão de março de 2023 no Conselho Federal. Ela traz dois fundamentos legais. Um deles é o artigo 30, inciso 1º do Estatuto, né, que afirma o impedimento de advogar contra a fazenda que o remunera. Isso é claro, né?
O impedimento é uma proibição parcial do exercício da advocacia. Eu tenho dúvida se ela se aplica aqui, né? Seja porque talvez ainda não estabelecida a remuneração, seja porque são mecanismos absolutamente distintos de vínculos estabelecidos para que se leve a esse alargamento de impedimento. O segundo fundamento é do Código de Processo, no 167, parágrafo 5º, que faz uma referência aos mediadores conciliadores extrajudiciais e que a súmula reproduz o texto do Código de Processo. Praticamente, literalmente. Literalmente reproduz, não é nem praticamente. Impede que advogue na vara em que funcione como mediador ou conciliador. Há aqui, e a gente sente isso muito forte, porque há aqui, de dentro de um órgão especial da nossa instituição, talvez com mais ou menos crítica, uma afirmação de que, pelo abuso, vamos proibir o uso, né? O que os latinos já ensinaram a gente é exatamente o contrário, que não se presume o abuso para proibir o uso, né? Como também há um impacto direto à reputação do advogado. Se parte do princípio de que o advogado, pelo argumento de que ele funciona como mediador, como conciliador, ele vai usar desse vínculo para uma prática que impacte a sua reputação. Há no estatuto uma previsão de quando o advogado pretende se incluir em listas para disputa de vagas do 5º Constitucional, e faço aqui um paralelo bem forçado, mas quando ele pretende se incluir em listas para o 5º Constitucional, ele assume o compromisso da defesa de normativos da advocacia e da dignidade da profissão e essencialidade da profissão da advocacia. Numa determinada medida, quando ele se compromete em funcionar como mediador e conciliador, ele leva, ainda que implicitamente, esse compromisso para essa função. E talvez colocar em risco a sua reputação profissional no ambiente da advocacia local, no ambiente forense local, por estar usando de influência ou de desequilíbrio de partes profissionais, é algo que exige aí um debate nosso da eticidade dessa formação do mediador, do conciliador, né? A advocacia vai estar atenta a isso. Como também a magistratura que aceitar esse tráfego de influência, porque o mediador foi nomeado na sua vara, naquele juízo único, também impacta, sem dúvida, a reputação da nossa magistratura paulista, da nossa magistratura nacional. A crítica tem que ser feita, o Congresso, eu acredito que tenha condição, talvez, de uma manifestação em relação a isso, como também eu acredito aqui que são espaços que a advocacia abre mão deles, né? E isso, na nossa vocação de trabalhar no acesso à justiça, é uma pena. É uma pena que o nosso órgão especial do Conselho Federal afirme essa proposição numa súmula dessa natureza. Só para concluir, trago aí a manifestação do ministro, hoje presidente do STF, em relação à facultatividade. Da mesma forma, quando afirma a facultatividade, ele remete
que o provimento do CNJ remete aos mediadores e conciliadores, quando ausentes advogados, que esses servidores e mediadores e conciliadores esclareçam e informem as partes desacompanhadas. Há uma clara e evidente invasão aqui de atividade privativa da advocacia. Há uma incoerência interna no voto. A advocacia não quer tutelar direitos disponíveis, ela quer garantir o que a lei já prevê, que é a sua atividade privativa, de consultoria e de assessoramento legal. O mediador, o conciliador não tem essa função. Eles não têm essa atribuição na sua essência, conceitualmente eles não orientam. Eles podem sim orientar a que a parte vá à advocacia e se esclareça. Mas eu não posso imaginar o conciliador, o mediador, esclarecendo questões legais, porque ele invade a atividade privativa da OAB. Ainda que o 77 diga que no exercício dessa função, ele não se equipara a advogado, ele responde nos termos do Código de Ética. São proposições distintas. Então, até para que o assunto transite pela mesa, eu encerro essa minha primeira manifestação por aqui. Obrigado. Obrigada, doutor Jaber. Jairo. Eu falei Jaber, é Jairo Aber, eu juntei tudo, virou Jaber. Perdão. É verdade. Eu vou passar a palavra agora, então, ao doutor Adolfo, para também discorrer um pouco sobre esse tema, que é tão amplo, tão geral, né? Então, acho que mais de um debatedor vai só enriquecer a discussão. Muito obrigado, doutora Rebeca. Bom dia a todas e todos. Para mim é uma honra enorme estar aqui. Acho que, pensando sobre a lógica, sobretudo, do que foi comentado pelo Jairo, ao pensar lá atrás os primeiros passos da mediação, os primeiros passos com a advocacia, os primeiros passos nas constituições das comissões que iniciaram a partir da comissão de arbitragem, acho que pensar num segundo evento que trata da mediação como um todo, acho que é um grande avanço. E parabenizo a comissão, parabenizo tanto a comissão organizadora do evento pela continuidade, que acho que no contexto da mediação a continuidade é tudo. Ao mesmo tempo, parabenizo a OAB e a comissão de mediação dos métodos autocompositivos e, sobretudo, cumprimento a mesa pela envergadura e pensar de um tema que é fundamental justamente para a continuidade da atividade, não somente em mediação, mas também da advocacia. Então, agradeço as palavras do Jairo, é uma alegria enorme pensar sobre a perspectiva não só do que aconteceu, mas do que está acontecendo e, sobretudo, pensar futuro. Acho que quando estamos num evento como esse, o objetivo é pensar daqui para frente. E ao pensar daqui para frente, acho que, olhando as experiências, nós vemos claramente uma definição do que seja advocacia e do que seja mediação. Acho que a nossa legislação, nesse aspecto, é muito adequada, podemos dizer assim, e acho que essas interpretações, venham por súmulas ou venham por votos, eventualmente, acho que são questões que são pensadas pontualmente e são, eventualmente, numa tentativa de legislar ou numa tentativa de estabelecer regras que podem ser desfeitas. Então, ao pensar sobre essa lógica, para mim me chama muito a atenção, e aí indago a mesa, sobretudo na presença do nosso coordenador, do TED aqui, se existem denúncias ou se existem processos éticos contra advogados mediadores ou, eventualmente, contra mediadores que tenham sido discutidos no âmbito da OAB.
penso que se existem, porque estamos falando não somente de São Paulo, mas estamos falando em nível Brasil, se conta nos dedos, eventualmente, alguma deficiência. E aí me reporta um elemento que é fundamental, a construção clara do que está sendo desenvolvido, não só aqui no Estado de São Paulo, mas no Brasil, a diferenciação desses dois institutos, o que é advogar e o que é mediar. Acho que, quando falamos nessa perspectiva, é fundamental hoje, já que estamos na casa do advogado, no ambiente onde a perspectiva vivenciada a partir da advocacia, é fundamental que tenhamos clareza que, quando eu advogo, eu não posso mediar. Eu posso, eventualmente, utilizar parâmetros de facilitação para o meu cliente com o cliente do meu adversário, numa perspectiva que envolve a negociação, jamais mediação. Então, aí acho que a prudência na nossa legislação e os cuidados que devem ser tomados pelas interpretações que são feitas, e aí a importância de institutos como o TED aqui na OAB, onde venham a clareza da essência da legislação, da essência das leis que estão estabelecidas em nosso ordenamento jurídico. E aí sempre pautuo, para quem me conhece, acho que a importância de se pensar o acesso à justiça hoje. E a importância de nós, como advogados, me incluo também, muito embora não participe hoje do quadro da OAB, por força de aceitar um desafio de assessorar o Ministério Público aqui de São Paulo, onde a proposta é o desenvolvimento de práticas que eles chamam de autocompositivas. Então, nesse sentido, acho que é importantíssimo ter como referência. Uma coisa é eu propor a possibilidade de atuar na qualidade de um assessor, num contexto onde se propõe um diálogo, onde existe um outro, terceiro, imparcial e independente. Outra coisa é eu poder desenvolver isso num ambiente direto com a outra parte e com o advogado da outra parte. Então, é nesse sentido que acho que é importantíssimo termos como referência que, ao se pensar a lógica desse acesso à justiça hoje dentro do nosso ordenamento jurídico, elementos do contexto judicial, e aí perdoem meu avanço nesse sentido, o cuidado numa perspectiva de elementos do direito processual não entram neste ambiente. Então, por que não cabe? Porque estamos falando da possibilidade de um ambiente onde haja a possibilidade de dialogarem, de trocarem, de pensarem sobre a perspectiva futura. E aí um elemento que acho que é fundamental ter como referência, quando falamos do contexto judicial, a perspectiva qual que é? A elaboração de provas, pensando no passado. E julgar o que aconteceu. A mediação, muito claramente, como vocês sabem, toma o que aconteceu como referência, não temos como mudar. Mas aí vem uma perspectiva muito clara. Quem vai trazer a solução, seja adequada à legislação ou não, são os participantes e, sobretudo, o papel importante que é exercido pelo assessoramento jurídico. E aí, por que eu faço essa distinção? Porque quando estamos num contexto de mediação, e aí vem, acho que a importância da súmula e a importância da nossa perspectiva legislativa é muito clara. O mediador não tem a função de orientar, como disse o Jairo, não tem a função de aconselhar, não tem a função de falar, a previsão legal é isto. Ele tem a função de dialogar, de propor a perspectiva das pessoas terem como referência o que aconteceu para decidirem, sobretudo com informações privilegiadas a partir da legislação e com o assessoramento necessário. Acho que quem me conhece sabe, quando falamos de mediação, a orientação e o assessoramento dos advogados é fundamental. É isso que deve ser preservado, antes, durante e depois do processo. Porque não cabe
outro elemento que é fundamental, se caso for um advogado que eventualmente tenha a condição de estar desenvolvendo a negociação direta com outra parte, são eles a homologar eventualmente quando é requisito legal. Jamais da parte do advogado, do mediador. Então são elementos que acho que são fundamentais, e aí penso que a partir do momento que nós, do ambiente extrajudicial, primamos por participar de comissões de ética, aliás, um elemento que acho que é fundamental, que sempre recordo às pessoas, quando estava sem qualquer tipo de legislação, ou quando estávamos sob a égide da Resolução 125, ou mesmo antes, já tínhamos um código de ética para mediadores, constituído pelo CONIMA, um pouco antes, posteriormente pelo FONAME. Então, esses elementos são fundamentais para serem lembrados, são instrumentos que são praticados hoje em dia, e eu penso, não sei se a minha afirmação é exagerada, mas não vejo qualquer articulação nos TEDs de dificuldades, eventualmente, com mediadores. Penso que estamos num caminho correto, porque há uma diferenciação muito clara. Quando eu advogo, a minha atitude é uma, e quando eu desenvolvo a possibilidade da mediação, é outra. Então, estes instrumentos e essa forma, acho que devem ser mantidos permanentemente. Não sei, é essa a intenção de colaboração. Não sei se passei do tempo. Desculpa. Não, mas era isso. É só para a gente debater na sequência. Obrigado. Obrigada, doutor Adolfo. Agora eu vou instigar os nossos dois colegas do TED, né? Tanto o nosso presidente como o nosso presidente de turma especializada. Eu fico me perguntando, né, na mediação dentro do Tribunal de Ética, né, entre partes do tribunal, né, no Tribunal de Ética, ou no mínimo um advogado e um cliente, dois advogados, que a gente tem muitos casos, enfim, o mediador ali ajudando as partes, né? Ele tomou conhecimento de uma infração disciplinar, né? Porque se as partes estão ali, alguma infração disciplinar alguém cometeu, né? Aí houve a mediação, chegou-se a um consenso, tomou-se uma decisão, as partes estão satisfeitas. Mas o mediador tomou conhecimento de uma infração disciplinar ali, né? Fazendo aqui uma correlação, né? O artigo 30, parágrafo 3º da lei da mediação, fala que se o mediador toma conhecimento do crime de ação civil pública, cai aquele sigilo dele, né? Penal pública, falei civil. Penal pública, cai o sigilo do mediador. Nesse caso, dentro da nossa casa, dentro do Tribunal de Ética, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, se o mediador tem a obrigação, se cai esse sigilo dele, se ele tem que levar o assunto para a instauração de processo disciplinar. Pode começar, doutor presidente. Bom dia a todos. Agradeço aqui o convite em participar desse congresso, né? Vamos lá, em razão do tempo, vou dispensar um pouquinho as formalidades. Eu só quero voltar rapidamente na resolução, antes de responder o tema. Aí eu penso um pouquinho, tá, Rebeca? Mas eu acredito que a essência da resolução, que foi proferida pelo Conselho Federal, quando ele fala em juízo, eu acredito que a redação mais correta, com todas as vênias, seria o processo. Porque o juízo ele dá um conceito amplo. Juízo, então, assim, eu acho que o espírito ali foi no sentido aqui, naquele processo, o mediador, o conciliador, ele teve acesso, então aí vai esbarrar na questão do sigilo, que o advogado tem que ter. Então, naquele processo, ele estaria impedido. Então, eu acho que,
precisa ser rediscutido, ou a gente fazer alguma propositura de uma reanálise da redação, e concordo com o Jairo quando ele comenta em relação à aplicação do impedimento, que no caso ali, normalmente quem paga são as partes, não o Estado, então não se aplica esse entendimento. Então acho que é caso de a gente pedir realmente uma revisão. Bom, em relação à pergunta aqui da Rebeca, bom, aí no caso seria dentro do processo disciplinar, correto? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho, que todo o processo disciplinar ali, ele está ali, o interesse da ordem, né? Então, o Tribunal de Ética ali, ele tem a função de proteger a advocacia como num todo. Penso que, se for uma questão pessoal, porque assim, a conciliação, a mediação no Tribunal de Ética, ela só cabe entre advogados. Ainda a gente não tem. Isso daí é uma propositura do Jairo, ele me cobra bastante, outros presidentes de turma me cobram bastante. Essa questão de a gente fazer estudos, desenvolver tema, discutir bastante essa questão da mediação no Tribunal de Ética. Confesso que a gente poderia passar aqui o dia todo discutindo sobre isso, mas eu só vou deixar a questão da reflexão, que a gente ali no Tribunal de Ética, a gente está falando de processo administrativo, né? A gente está julgando o exercício da profissão. Então, assim, falar mediação, porque o interesse da ordem está em primeiro. Então, assim, como que a gente vai fazer mediação sobre isso? Dentro de um processo já instaurado. Então, assim, se a gente for voltar um pouquinho, vou acabar falando do tema, mas se a gente voltar um pouco, a gente vai falar um pouco da formação do advogado, porque assim, mediação deveria caber no Tribunal de Ética, mas antes mesmo da instauração do processo, porque muitos processos, eu falo para vocês, muitas reclamações, vamos colocar dessa forma, 30%, 40% são infundadas. Então, se tivesse uma mediação previamente ali, evitaria um processo, evitaria o trabalho todo do tribunal de percorrer. Mas é uma formação do advogado, que às vezes, ali da essência do advogado, que não tomou o devido cuidado. Então, não sei qual trabalho que seria feito nesse sentido, se é na formação, se é ali no momento que deu problema, porque também o tribunal ele tem a questão educativa, né? A gente vai punir o mau advogado, mas a gente está ali para orientar toda a advocacia. Então, Rebeca, voltando aqui na sua questão, eu penso que se for uma questão individual do advogado, vamos imaginar numa questão de urbanidade, né? Uma questão de urbanidade, penso eu que não há nenhuma questão aí de sigilo a ser tratado. Mas, se for uma representação de uma parte, de um cidadão, uma prestação de contas, que eu acho que é o caso bem corriqueiro no tribunal, mais comum. Veja, já existe precedentes no Conselho Federal que o interesse da ordem sobrepõe a do cidadão. Então, por mais que se faça uma conciliação entre as partes ali, por mais que o representante fale assim, não, eu não quero prosseguir com o processo disciplinar, o processo tem que seguir. Eu penso que tem que seguir, porque a partir do momento que o advogado faz uma conduta inadequada e não cumpre com os preceitos éticos, isso daí ele prejudica toda a classe, não só o cidadão, mas toda a classe é vista com maus olhos. Então, existe um precedente dizendo que não, o processo prossegue, independente da mediação ali. Então, não há que se falar em questão de sigilo, né? Então, não basta ali o mediador ele representar, não, eu quero prosseguir com esse processo, nesse exemplo que eu te dei. Então, eu penso que é difícil encaixar alguma questão de sigilo sobre o mediador no Tribunal de Ética. Eu não consigo visualizar que há uma exceção para prosseguir, porque já tem o próprio precedente dizendo que tem que prosseguir o processo, né? Quem vai despachar é o presidente, quem vai estar conduzindo o processo. É isso que eu penso. Josué, qual a sua opinião aí? Já está passada a palavra. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Gostaria aqui de agradecer o convite feito pela Célia e também por toda a organização desse congresso, que a gente já observa até ontem mesmo foi o primeiro dia, né, que houve bastante adesão, e hoje também a gente vê um público bastante grande presente. Isso demonstra,
né, a relevância da temática que está sendo abordada pelo Congresso. Então, fico parabéns aqui, meu, a toda a comissão organizadora desse Congresso. Estendo aqui as minhas saudações aos demais componentes da mesa, na pessoa da doutora Rebeca. O tema aqui é bastante instigante e pergunta espinhosa, né? Pergunta espinhosa. Até para fazer uma abordagem inicial, claro. Não se esqueça que agora você é presidente de turma, não é mais só o conselheiro, então copiando seu entendimento. A sorte é que a turma dele é de publicidade, né? Um Isso. pouco diferente. Ainda tem essa salvação, né? Acho que o primeiro ponto aqui, acho que foi abordado em relação à súmula 16, né, do Conselho Federal. Aliás, ela é oriunda de uma consulta, né? Ela é oriunda de uma consulta que foi realizada por um advogado que tinha dúvidas em relação a se podia ele exercer a condição de advogado, mesmo sendo mediador. Aqui, na minha concepção, eu acredito que essa súmula ela veio numa linhagem de evitar a captação de clientela. Então, essa é a minha visão. Acho que ela veio exatamente nessa linha. Até porque o sigilo ali há de ser guardado pelo mediador, sendo ele advogado ou não, ele é obrigado a guardar o sigilo, e tem já diversos pareceres, inclusive do deontológico aqui, que presidida pelo Dr. Jairo, exatamente nessa linha também, inclusive consultas, né, voltadas a essa questão sobre o impedimento de exercer a atividade do juízo, exatamente para evitar essa questão da captação, né, de clientela, porque de alguma forma ou de outra ele vai ter contato com muita gente. Então eu entendi qual foi o cuidado aqui que teve o Conselho Federal nessa linha. Aliás, é uma consulta que não veio do Estado de São Paulo, uma consulta que veio, salvo engano, do Estado do Pará, né? Então, o espírito aqui, eu acho que a mim parece razoável, presidente. A mim parece razoável, né? Acho que o espírito foi evitar exatamente essa questão de captação, né, de clientela. Até porque, por exemplo, se ele atuar como mediador, que tem que guardar sigilo, e depois advogar para uma das partes, está praticando infração ética, né? Então, Não, você concorda que o juízo é muito subjetivo? O termo, a palavra. Então, assim, imagina o juízo. Então, assim, que juízo? O Tribunal de Justiça de São Paulo? Então, ele não pode advogar em nenhum juízo do Tribunal de Justiça de São Paulo? Não, eu entendo que seria, eu entendo aqui, poderia ter sido um pouquinho mais limitado. Acho que realmente o conceito está aberto, né? O conceito aqui, talvez, eu concordo nesse ponto, que deveria ser um pouco mais limitado, né? Mas eu entendo que aqui a interpretação há de ser restritiva, deve ser apenas no âmbito ali da circunscrição onde ele atua, né, como mediador. Então, se é, por exemplo, numa comarca, seria no limite de uma comarca pequena. Eles vão pensar uma comarca do interior pequena, ele atua ali como mediador no Sejusc, por exemplo, vamos pensar aí. Então, seria limitado a isso. Então, a gente faria uma interpretação restritiva. Mas aí o advogado de uma comarca pequena fica impedido de exercer o contencioso nessa comarca pequena. Realmente é um problema. Realmente é um problema. Mas eu entendi a preocupação, mas eu entendi também o espírito da súmula, né? Não, Sejusc não é conciliador. É verdade, você tem razão. Se ele atuar ali numa vara do TJ, eu entendo a preocupação. Comarcas pequenas tem muitas que só tem uma vara. Sim, né? Então, sim. E aí? Eu entendo a preocupação. Eu entendi aqui a preocupação, tanto do que foi trazido aqui pela Rebeca e pelo Magri, e a preocupação também, é o que me parece, do Conselho Federal. Então, assim, a gente vai ter que, aqui, na prática, ver como é que vai, né, lidar com isso, né? Mas
Eu também entendo que, a partir do momento que você limita, né, numa comarca pequena, o advogado fica inviável, ele vai ter, não tem mais, exatamente. Isso aí, e querendo ou não, acaba desestimulando também que advogados, né, atuem como mediador, né, mesmo que esteja devidamente habilitado. Então, te cortando, na verdade tem que levar em consideração a questão da presunção de má-fé. Sim, exatamente. Se ele advoga em outra situação que não tem nenhum vínculo com aquela mediação, com aquelas partes, onde está o problema? Eu também não vejo, nesse ponto eu tenho que assiste razão a vocês, Célia, a Rebeca e ao presidente Magri. Eu entendi a compreensão, mas eu quis aqui apenas externalizar o que me parece foi o espírito, né, da súmula, mas realmente é uma preocupação muito grande, porque além de você desestimular, e a gente está partindo do pressuposto, né, Jairo, da presunção de má-fé, né, enquanto, pelo contrário, a fé se prova e a boa-fé se presume. Né, o doutor Adolfo quer fazer uma... Claro. Desculpa, mas somente um comentário muito pontual. Quando envolve a perspectiva ética, acho que estamos falando de valores pessoais e profissionais. Acho que vocês devem concordar conosco. E aí acho que vem uma vertente muito clara. Uma coisa é o ser mediador, outra coisa é o ser advogado. Sim. Então, aí vem uma decisão pessoal que precisa ter clareza por parte do profissional. E a importância de pensar sobre uma lógica do que envolve a advocacia e do que envolve a mediação. Então, aí são parâmetros fundamentais que acho que são inerentes ao pensar pessoal em função da sua atividade profissional, penso eu. Eu também gostaria de voltar um pouco a me manifestar sobre essa súmula, que me escapou no início, que a súmula e a previsão no Código de Processo, e todo esse debate, no meu entender, resulta de uma falta de diálogo institucional da advocacia com o Poder Judiciário. A gente precisa ir além da questão da subjetividade, da captação, do tráfego de influência, e além do simbólico que o cidadão comum como ele vai olhar para aquele mediador. Né? Eu me recordo, no Tribunal de Ética, na turma deontológica, historicamente, e retorno talvez mais de 20 anos, nós tivemos fortes debates sobre as implantações ainda naquele provimento de 2005 do Tribunal de Justiça. E foi muito difícil superar isso na turma deontológica. Mas já naquela época, os posicionamentos eram para que a ordem, a advocacia, se posicionasse perante o Poder Judiciário para que separasse espaços para conciliação e mediação, e nunca dentro de gabinetes de juízes, nunca ao lado de cartórios, nunca ali criando vinculação. Então, o que se deve, no meu entender, institucionalmente aqui, é que a advocacia se posicione perante o Poder Judiciário para um cadastro de mediadores e conciliadores para tirar essa nomeação da pessoa do juiz ao advogado, mediador, conciliador ali. Aí sim, nesse cadastro, como outros auxiliares, a gente vai tirar essa pessoalidade e permitir que a advocacia ocupe espaço. Enquanto se fala em mediação na advocacia, e a advocacia institucionalmente não usa dessas ferramentas para conversar, dialogar com o judiciário, a Célia, daqui 20 anos, vai programar o 30º Congresso de Mediação e talvez a gente volte a falar se o advogado pode estar no mesmo juízo em que funciona como mediador e conciliador. Porque esse tema a gente já vem em crise há mais de 20 anos. É simples. Se me permite. Lógico. Desculpa
não sei se alguém ia comentar. Eu vou pegar seu gancho, Jairo, para pontuar um aspecto que eu acho que é super relevante. Quando falamos somente de um diálogo, advocacia e poder judiciário, acho que a gente restringe no ambiente judicial. Acho que essa discussão é mais ampla, deve envolver Ministério Público, Defensoria Pública, todos os órgãos do sistema de justiça que, quer queira, quer não, convivem com a mediação. Sim. E acho que todos Perfeito. eles podem contribuir Obrigado. de uma maneira ampla. Fica aí uma menção e uma intenção da própria comissão. Perfeito. Perfeito. Realmente, o doutor Adolfo tocou num ponto bem importante ali, que é saber separar bem o papel de mediador e o papel de advogado. Acho que esse é um ponto que merece destaque. E o segundo ponto foi o que o Jairo trouxe, e o doutor Adolfo comentou, que é exatamente de ampliar o diálogo. Porque o diálogo fica, os diálogos são separados, né? E aí a gente fica aí, de certa forma, havendo choques. Né? E a gente percebe que essa discussão já vem há anos, até pelas consultas no deontológico, né? A gente vê que já vem aí de anos, há mais de 20 anos. Então, acho que a gente chegou o momento da gente também sentarmos todos, né? E encontrarmos aí uma solução, um diálogo mais amplo, mais aberto, para evitar, ir aparando as arestas, né? Porque aí, quem sabe, a gente não precise, né, de uma súmula 16, né, com um conceito tão amplo, com um conceito tão aberto, como a gente se deparou aqui. Só para continuando aqui o que o Magri havia, o presidente Magri havia... Já praticamente estourando. Sério? Pô, mas nem deu Sério, tempo. infelizmente, tá uma delícia ouvir vocês. É Mas 2 necessário minutinhos. esse Eu tema. vou conceder os 2 minutos que ele está pedindo. Mas é lógico, Cortaram a minha vamos dar palavra. o tempo. Ah, tá lá o tempo? Então, um outro ponto importante, que eu acho que é a questão da mediação no Tribunal de Ética, realmente, algumas seccionais já tem, né? Minas também já tem, mas é voltado especificamente a advogados, né? Então, eu tenho aí que, eu acho que a gente também tem essa possibilidade de avançar, o diálogo também é possível nós avançarmos também aqui na seccional de São Paulo. Eu acho que também é importante trazer. Agora, em relação à sua pergunta aqui, né, que o mediador, lá no âmbito da OAB, ele toma conhecimento da prática de alguma infração ético-disciplinar ali durante a audiência. Você bem... Eu tenho uma certa resistência, tá, em relação a isso. Eu entendo que não deveria. Não deveria. Se for infração ético-disciplinar, entendo que não. Até porque guarda de sigilo, até porque a gente precisa partir de uma ideia que é o seguinte: as partes ali se dispuseram, né, a realizar uma mediação voluntariamente, tentar sair com uma solução, e ao invés de sair com uma solução, sai com outro problema, né? Então eu acho, não, mas com outro, porque se ele verificar que é uma infração ético-disciplinar ali, ele vai continuar com outro problema, ele vai ter um outro problema. Então isso talvez, ao invés de contribuir, acaba afastando, né, o papel da mediação. Então, eu tenho comigo que, em se tratando de infração ético-disciplinar, eu tenho que não há essa obrigação do mediador de comunicar... Diferente né, do crime. Isso, diferentemente do... Oi? Eu quero 15 segundos. Diretamente do crime. Eu acho que é uma visão que eu procuro assim, um pouco mais garantista nesse ponto, tá? Agora, só para finalizar, então eu acho que não deveria. Não se tratando de crime, sendo apenas infração ético-disciplinar, ali que tenha sido descoberta durante o diálogo ali para se encontrar uma solução para aquele conflito envolvendo advogados, eu tenho que não há que o mediador não tem essa obrigatoriedade, tá? Diferentemente se fosse uma situação aí envolvendo crime, aí, a depender também, né, de qual seria o crime, poderíamos refletir um pouco sobre isso depois. Só para finalizar aqui, em relação à mediação envolvendo prestação de contas, é um grande problema, né, porque a jurisprudência do Conselho Federal, como bem dito pelo Magri, é exatamente de que a infração se configura no momento que há negativa de prestação, né? Então, é algo que aí também tem que merece uma reflexão, né? Então, esse é o problema que a gente tem, né? Eu vou devolver a palavra para o Magri, mas eu vou deixar uma última perguntinha para ele responder também. Não, Rápido. Rapidinho, só em relação ao raciocínio do Josué, eu quero divergir dele, peço desculpe eles.
Só imagina a seguinte situação para reflexão. O advogado, ele retém os valores de todos os seus clientes. E ele só paga quem foi procurar a ordem. Porque ele sabe que na ordem ele faz a conciliação, pagou e não vai acontecer nada com ele. Então, ele vai deixar de pagar os clientes dele. Então, por isso que eu entendo que o processo tem que seguir. Sim. Não, sim, não, mas existe a jurisprudência do Conselho Federal, por isso que é o problema, existe uma questão realmente que dificulta na prestação de contas. Então, acho que não tem sigilo. Não, mas é por isso que eu acho que não tem que ter mediação ali, porque já configurou a infração, não tem como. Sim. A gente está criando algo que está contrariando, inclusive, a própria jurisprudência do Conselho Federal, né? Que se configura no momento em que há negativa, né, da prestação de contas. Aí eu entendi a sua preocupação. Eu acho que não nesses casos eu acho que não deveria. Quando envolve aí negativo de prestação de contas, retenção de valores, eu acho que não tem que ter, porque não tem que ter nesse caso, porque é cômodo. Aí eu entendo que é cômodo, porque você vai lá, faz um acordo, parcela, ele faz todo o levantamento do valor, depois ele vai lá, faz um acordo para parcelar em. Então, assim, eu acho que nesses casos não. Quem pode não manda, deveria. quem tem juízo obedece. Exatamente, exatamente. Tá, mas Agora uma perguntinha rápida para a gente finalizar antes que a Célia mate a gente. Tá? O artigo 172 do CPC, que é o conciliador e o mediador, ficam impedidos por 1 ano, contado do término da última audiência, de representar ou patrocinar qualquer das partes. Ok. Mas e em caso de atuar contra uma das partes? Nós somos advogados. E se aparece um processo contra alguma daquelas partes, existe esse impedimento? É uma infração ética? Vou começar pelo Magri, que já está até balançando a cabeça. Acho que isso vamos deixar para um congresso ou para um curso que a Célia vai propor aqui na ESA. O que eu quero propor, gente? Desculpe interromper, já adiantada da hora. Eu quero propor que cada uma dessas mesas a gente transforme num curso na ESA. Né? Porque eu acho que é muito rico. A gente tem muito a debater. E eu penso que ser advogado, ser advogada, é também mediar, conciliar, atuar no contencioso, no consultivo, etc., no ético-disciplinar, etc., etc. A gente está numa chave e está em outra. A gente não é uma chave e não é outra. Eu acho que é isso. Gente, obrigada. Quero agradecer a presença. Desculpe interromper, eu ficaria horas com vocês. Vocês sabem o quanto eu gosto desse tema. E agradecer muito o apoio de vocês. Né? Queria estar aí com vocês. Obrigada. Não é nem só gostar, é um tema necessário. Então, agradecemos a presença da doutora Rebeca, doutor Adolfo, doutor Josué, doutor Jairo e doutor Guilherme. Muito obrigado por compor essa mesa e bom dia, bom trabalho para vocês.